Beleza? Então vamos lá falar sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Maravilha! Bom, primeira coisa, né? Ela sempre existiu? A Divisão Internacional do Trabalho sempre esteve por aí? Não, nem sempre, né? Lá nos primórdios da humanidade não existia isso, afinal não existiam nem países ainda. Então, conforme a sociedade foi evoluindo, as divisões internacionais foram sendo criadas, né? As fronteiras internacionais foram sendo criadas, o trabalho também foi se especializando. Nem sempre também o trabalho foi feito da mesma maneira. Nem sempre também os países tiveram essas trocas comerciais que eles têm hoje, né? Então, a gente pode falar que a divisão do trabalho nasce junto com a expansão marítima europeia lá do século XV. A mesma que fez o Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil. Tá? Então, o início dessa expansão colonial foi a primeira marca da DIT. O que marcava ela naquela época? Então, naquela época, o que era a Divisão Internacional do Trabalho? Ainda não existiam as indústrias, ainda não existiam as grandes empresas que a gente tem hoje. Como que o trabalho era dividido, então? Dessa maneira aqui, ó. As metrópoles e as colônias. As metrópoles eram as cidades europeias, né, os países que concentravam o maior poder econômico, político e militar da época. E as colônias eram colônias para exploração de matéria-prima, às vezes exploração de trabalho, às vezes as duas coisas juntas. Então era um fornecedor e um outro que recebia. E era uma coisa bem separada mesmo. Tá? Então a colônia mandava matéria-prima, metais preciosos, cana-de-açúcar, pau-brasil, no caso do Brasil, né? Todo tipo de matéria-prima, e a metrópole devolvia para a colônia os materiais já manufaturados, já trabalhados. Né? Na época não existia indústria ainda, mas, por exemplo, a colônia fornecia a cana-de-açúcar e a metrópole mandava de volta o açúcar, já refinado. Ou então a colônia mandava o couro e a metrópole mandava de volta a bolsa, o sapato, a roupa, enfim. Né? Você pode estar ouvindo isso e pensando, pô, mas ainda é assim, né? Ainda acontece isso. Pois é, ainda acontece. Por mais que a gente não seja colônia já tem um bom tempo, algumas coisas ainda permanecem. Apesar disso aqui ser a primeira fase da Divisão Internacional do Trabalho, já passamos por outras fases. Algumas coisas permanecem as mesmas. Eu lembro da minha avó falando, ela falava, vai comprar uma carteira, vai comprar uma bolsa, tem que ser inglesa, porque os ingleses fabricam muito bem as coisas. No Brasil a gente não fabrica nada. Tal. Então ela nasceu lá em 1920 não sei quanto, e aí ela tinha isso na cabeça ainda, de, nossa, o Brasil tem que mandar para lá, para fabricar lá e depois trazer, a gente não consegue fabricar aqui. Por mais que a gente fabrique aqui também, né? Só que na cabeça dela ainda tinha essa relação muito colônia-metrópole, que ela aprendeu na escola do tempo dela, que vinha dos pais, dos avós dela ainda, né? Mas essa divisão, ela não existe mais. Por mais que algumas coisas permaneçam, algumas características permaneçam, como o Brasil fornecer matéria-prima e receber o produto já pronto, algumas coisas dessas ainda existem, mas o Brasil já avançou bastante a partir daí. Tá? Mas o que interessa é essa divisão com a questão das navegações, beleza? A partir daí, a divisão do trabalho ela vai ser expressa como a produção do comércio entre os países. Tá? Mas não era assim antes, professor? Não, porque antes era metrópole e colônia. A colônia não é um país separado. A colônia faz parte da metrópole. Então, o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil não existia enquanto país ainda, ele existia enquanto uma parte de Portugal. Tá? Com o passar do tempo, então, esse sistema vai sofrendo várias mudanças. E aí, a divisão internacional do trabalho muda também. A segunda fase que aparece é com a mudança desse capitalismo mais comercial, né? Então, puramente na troca de matéria-prima por bens manufaturados, isso acaba sendo substituído por um capitalismo industrial. Quando a Revolução Industrial acontece, ela vai se desenvolvendo em diferentes países. Então, se antes a gente tinha a colônia fornecedora de matéria-prima e a metrópole fornecedora de produtos manufaturados, agora a gente tem
um capitalismo industrial com as colônias ainda, né, produzindo as matérias-primas, e agora as metrópoles fornecendo bens industrializados. Qual é a diferença? Bom, antes os manufaturados, o manufaturado é um produto feito com a mão, né? Então eram oficinas, eram artesanatos, artesãos, tal. Você fazia roupa, você fazia sapato, você fazia bolsa, enfim, algumas ferramentas. Agora com a indústria, por exemplo, você manda borracha, você manda um minério de ferro e você recebe de volta um carro. Então já é um produto industrializado, não é um produto feito artesanalmente. Claro que também existem carros feitos artesanalmente, mas a maioria é feito em linhas de produção, em indústrias, né? Então, com a evolução da técnica, com a evolução da tecnologia, evolui também essa divisão internacional do trabalho. Mas aí repara que os mesmos países que antes forneciam os manufaturados passam a fornecer os industrializados. Eles mudam. Enquanto que as colônias, que antes forneciam matéria-prima, continuam ainda fornecendo matéria-prima. Então, para as colônias, isso não teve mudança. Para as metrópoles, sim. Tá? Conforme o tempo continua passando, vai evoluindo, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma mudança na divisão internacional do trabalho de novo. E a Segunda Guerra Mundial ela é um marco, porque a partir dela muitos países se tornam independentes. Muitos locais que eram colônias antigamente, depois da Segunda Guerra, eles passam a ser países independentes, né? Isso acontece logo depois da Segunda Guerra. Por que não aconteceu antes? Se teve a Primeira Guerra, por que não aconteceu na Primeira Guerra? Porque depois da Segunda Guerra, os países europeus, que eram as metrópoles, saíram da guerra totalmente afundados, arrasados, né? Destruídos economicamente, infraestrutura destruída, politicamente instáveis, e eles não conseguiam mais manter essas colônias. Então, a partir da Segunda Guerra, eles começaram um processo de independência de várias colônias. Tá? O Brasil... Oi, como? Tem uns que tá entrando pra dentro e ele não deixa de tirar. Ah, o espinho. Ele puxa ficar puxando a cara. Conseguiu tirar o espinho? Tá tirando. Tá tirando? Coitado do cachorro. Que é difícil tirar esses espinhos, né? É difícil. Ele não deixa tirar, ele tá agitado e pegou bastante no rosto mesmo. Nossa, às vezes tem que levar até no veterinário para tirar. Talvez sim, é o que eu tô pensando. Bom, tomara que não precise, né? Que resolva por aí mesmo. É verdade. Bom, então voltando. Depois da Segunda Guerra, as colônias começam a ganhar independência. Então elas começam a virar países com o próprio eixo, a própria rédea, né? Controlando a própria rédea. E a partir daí, então, esses países independentes, eles, além de serem fornecedores de matéria-prima, eles começam também a fornecer alguns outros produtos não industrializados. Então começa a ter uma mudança aí na divisão internacional do trabalho. Antes disso, os países que eram colônias, antes não eram países ainda, eram todos colônias, eram simples fornecedores de matéria-prima. Agora não são mais colônias, agora são países independentes. Continuam fornecendo ainda as matérias-primas como antes, mas começam a fornecer também um outro tipo de produto manufaturado que as metrópoles já não fazem mais. Tá? Então a gente tem uma terceira fase aqui, ó. Países desenvolvidos e agora países subdesenvolvidos e não industrializados, né? Ainda dando as matérias-primas ou algum outro produto manufaturado e recebendo os produtos industrializados, recebendo agora empréstimos, já que agora são países independentes, recebendo empréstimos também das metrópoles. E a fase da divisão internacional mais atual é quando a gente tem o desenvolvimento desses países novos, né? Com o passar do tempo eles começam a se industrializar um pouco também. Então o Brasil, por exemplo, era colônia, ganhou a independência, foi se desenvolvendo como país, se industrializou no século XX, né? Um pouco tarde ainda comparado com outros países, mas se industrializou mesmo a partir mais ou menos da metade do século XX. E agora é um país que tem um certo parque industrial. Não é um parque industrial imenso, mas é um parque industrial grande. Comparado com os vizinhos aqui da América do Sul, é o maior parque industrial que tem no nosso continente, né? Mas comparado com outros países do mundo, ainda está muito longe. Mas era uma colônia e agora é industrializado. Então, com esses países que eram colônias se industrializando, a gente tem uma mudança acontecendo aí.
Antes as indústrias se concentravam apenas nos países desenvolvidos, as antigas metrópoles. Agora não. Agora elas se espalham pelo mundo. Então a gente tem agora uma nova configuração, que é a seguinte: os países que antes eram as colônias agora têm indústrias, né? Então são os países emergentes, industrializados. Eles mandam ainda matéria-prima, né? Mas também mandam produtos industrializados. Enquanto os países desenvolvidos, eles mandam produto industrializado para cá também, só que geralmente com uma tecnologia superior, que a gente não domina, né? E continuam mandando empréstimos, investimentos, enfim. Tá? Então, se a gente pegar o Brasil como exemplo, a gente é conhecido mundialmente aí como exportador de produtos do espaço rural. Como comentei, minério de ferro, volta e meia a gente é o maior produtor mundial, né? Soja, milho, somos grandes produtores também, carne de frango, carne de vaca, enfim, somos grandes produtores e exportadores. Mas o Brasil não exporta só isso, a gente exporta avião também. Então a gente tem a Embraer aqui no Brasil, que é uma das grandes fabricantes mundiais de avião. Então agora isso se encaixa nessa última divisão internacional. O Brasil fez esse caminho todo, né? Saiu de colônia, era um puro fornecedor de matéria-prima, ganhou a independência, virou um país novo, ainda puro fornecedor de matéria-prima e fornecendo um ou outro produtinho manufaturado, evoluiu nesse tempo, se industrializou e hoje em dia é um país que ainda fornece matéria-prima, como na época da colônia, continua fazendo esse mesmo papel, mas passou a fornecer um ou outro tipo de bem industrializado para o mundo também. Tá? No caso, por exemplo, os aviões. Mas tem outros produtos industrializados que o Brasil também vende. É que o avião chama bastante atenção. A Embraer está em vários países do mundo, existem escritórios ou fábricas da Embraer. Tá bom? E como que a gente imagina então uma divisão do trabalho para o futuro, uma próxima fase? Né? A gente está tendo agora cada vez mais acesso à internet, a gente está tendo agora cada vez mais a tecnologia espalhada por aí, né? O Wi-Fi cada vez indo mais longe, cada vez mais estável. Se a gente parar para pensar há 10 anos atrás, ia ser impossível a gente fazer essas aulas online e esses home offices que a gente está fazendo hoje. Não ia dar para fazer. A gente ainda é muito baseado nessa questão do presencial, né? A gente tem que estar lá, tem que estar trabalhando. E essa divisão internacional do trabalho, até hoje, ela ainda é baseada nisso também. Você tem que ter a indústria lá. Né? Você tem a indústria que está com a sua filial lá na China, que está com a sua filial lá no Vietnã, está com a sua filial no Brasil, mas a sede dela fica lá na Inglaterra, mas ela tem várias filiais espalhadas fisicamente. Né? E no futuro? Será que a gente pode esperar que as indústrias não vão mais ter filiais presenciais? Você pode simplesmente trabalhar à distância, você sozinho da sua casa, né? Sem ter que ter um escritório daquela empresa na sua cidade. Você pode sozinho, na sua casa, ser um trabalhador daquela indústria. Não sei, pode ser uma próxima fase da divisão internacional do trabalho. Né? As indústrias virtualmente andarem no mundo todo. Estou dizendo isso porque a gente falou de globalização na última aula, questão da comunicação, o avanço das comunicações, como isso impacta na globalização, e a comunicação vai impactar aqui também na divisão internacional do trabalho. Tanto é que na nossa atividade tinha aquela pergunta sobre os cabos submarinos e as indústrias, né? Onde você abriria uma empresa caso você pudesse, baseado lá naquela figura dos cabos. Com certeza, quando as indústrias vão decidir aonde elas vão abrir uma sede nova, uma filial, elas vão escolher um lugar que tem uma infraestrutura mais desenvolvida, ou que tem um acesso fácil para receber matéria-prima, depois para exportar a produção. Então elas vão levar várias coisas em consideração. E essas coisas todas têm a ver com a questão da globalização. É um lugar que está conectado? É um lugar que não está? É um lugar que tem infraestrutura de transporte? É um lugar que não tem? E aí, por esses quesitos, as indústrias vão se espacializando e a divisão internacional do trabalho vai acontecendo. Por que uma indústria se instala no Brasil e não se instala na Bolívia, por exemplo? Pô, a Bolívia não tem litoral, não tem saída para o mar. O Brasil tem. Então tem porto. Então eu posso me instalar no Brasil e depois exportar os produtos de navio.
Pô, se eu instalo na Bolívia, como é que eu vou fazer isso? É muito mais difícil. Então a divisão internacional ela vai também se pautar em cima dessas questões da globalização, acesso à infraestrutura de transporte e comunicação. Por isso que a partir daí a gente pode pensar, bom, como é que vai ser uma divisão no futuro, né? Baseada na nuvem, baseada na internet? Quem sabe? A gente não sabe. Talvez o que a gente esteja vivendo agora seja uma pista, né, do que pode acontecer por aí. No nosso último slide aqui, esqueci de comentar. Aqui nesse último slide, a gente tem aqui os países subdesenvolvidos industrializados mandando os produtos, né, primários, matérias-primas e tal, mas mandando também produtos industrializados e aqui mandando lucro, mandando royalties, mandando juros. Como que um país manda isso para outro? Né? É o que eu vou comentar agora com vocês. Tá? O que quer dizer essa exportação do lucro? Isso é muito falado. Volta e meia aparece na imprensa que algumas empresas tiveram um lucro enorme. Os caras geralmente falam, em 2020 a empresa tal teve tantos milhões de lucro. Você pensa, nossa, né, essa empresa fica aqui em Jundiaí, essa empresa fica aqui no Brasil, então quer dizer que a gente está bem? Não quer dizer. Porque esse lucro todo que a empresa teve não ficou no Brasil, ele manda lá para a sede. E a sede não é no Brasil. A sede é nos Estados Unidos, a sede é na Itália, a sede é na Espanha, na França, na Inglaterra. Então, uma parte muito pequena dos lucros fica aqui, uma porcentagem bem baixa, e a maior parte vai embora. Isso que a gente chama de exportação dos lucros. A maior parte volta para a empresa sede lá no país desenvolvido. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem o iPhone. Essa é uma distribuição do iPhone em 2010. Fala, professor, aqui é antigo. Continua uma coisa muito parecida. É que esse aqui é o gráfico mais bonitinho que eu achei, fica mais didático. Tá? Mas olha só essa distribuição do iPhone. Quase 60% aqui no gráfico é de lucros que vão para a Apple, que fica nos Estados Unidos. O resto, a distribuição do valor, 3,5% são insumos, né? Custo de insumos com mão de obra não chinesa. A Apple tem fábrica em vários lugares, né? Inclusive aqui no Brasil, aqui em Jundiaí, inclusive. Né? Custo de insumos com mão de obra chinesa, 1,8%, é esse daqui, rosinha. Materiais, os custos, 21%. Lucros de empresas não identificadas, algum fornecedor que eles não identificam, né? Às vezes até estrategicamente eles não falam quem fornece tal peça, tal, para ficar escondido. Então, 5%. Lucro de empresa da Coreia do Sul, na fabricação do iPhone, mais 4,7%. Lucro de empresa japonesa, 0,5%. Pessoal, só um minuto. Ô, Bárbara! Bebê entrou aqui no quarto, tá aqui comigo agora. Bárbara! É o lucro que o cara tá dando aula. Pois é. Que lindo! Pois é, tô aqui, ó. Chegou sozinho, não sei como. Olha ele aqui, ó. Oi, dá oi. Você quer descer, né? Você quer ir pra onde? Você quer ir pra onde? E lucro de outras empresas perto de 2%. Então a maior parte fica com a Apple, né? 60%. Esse lucro fica em Jundiaí? Ou fica lá na China, onde eles têm fábrica? Não. Esse lucro vai embora para os Estados Unidos. Tá aqui dentro comigo. Tô dando aula. Foi mal, pessoal, desculpa aí. Outras coisas que aparecem bastante aqui, ó, valor agregado. Uma palavra que a gente vê bastante quando fala de exportação, importação, divisão do trabalho. Patentes, transferência de tecnologia, o que é tudo isso? Isso tudo tá junto com a divisão internacional do trabalho. Tem uma fotinha aí de um aviãozinho aqui, ó. É o novo avião do Brasil. Fizeram uma propaganda em cima desse avião, né? O novo avião de combate do Brasil, como se a gente precisasse combater alguma coisa. A gente precisa combater outras coisas, não com avião, né? É mais com corrupção mesmo, né? Então a gente precisa combater outras coisas. Mas se falou muito dessa questão do avião, porque junto com ele
veio uma transferência de tecnologia. O que quer dizer isso? Bom, o Brasil não tem tecnologia toda para fabricar esse avião aqui desde o zero. Desde o desenho, desde os componentes eletrônicos, como eles vão juntar tudo isso e fabricar o avião todo até o fim. O Brasil não tem esse know-how que eles chamam, né? Que é esse como fazer. A gente sabe fazer algumas coisas, afinal a gente tem a Embraer aqui. A Embraer faz várias coisas de avião, mas ela faz um tipo de avião específico, transporte de passageiro. Esses aviões militares, eles têm muito mais sistemas incluídos ali. Como é que acontece então para fabricar no Brasil? Então tem que ter a transferência de tecnologia. A fábrica desses aviões, ela é da Suécia, lá na Europa. Então é um país europeu, lá no norte da Europa. Uma fábrica sueca. Fez um acordo com a Embraer, treina os funcionários da Embraer lá na Suécia, alguns funcionários, né? Vão para a Embraer, vão para a Suécia serem treinados. Esses funcionários voltam para cá com um conhecimento novo que eles não tinham antes e vão aplicar na fábrica da Embraer aqui no Brasil. Tá? Então, ao mesmo tempo, a fábrica sueca também passa para a fábrica da Embraer várias tecnologias que a gente não tinha antes, de como usar os sistemas, como construir os sistemas, como juntar um sistema com o outro. Então, essa transferência de tecnologia, repara que ela acontece no mesmo molde da divisão do trabalho, né? Ela vem dos países desenvolvidos para os países menos desenvolvidos. Junto com isso vem o valor agregado. O que é esse valor agregado? É o valor do produto que você está vendendo, mas que não é aquele custo que você teve para produzir ele, né? Por exemplo, você vai comprar uma carne no mercado. A carne agora está cara pra caramba, né? Só que tem diferentes tipos de carne. Então você tem lá um contrafilé. Você tem o contrafilé que custa R$40 o quilo, você tem o contrafilé que custa R$90 o quilo, R$100 o quilo, mas você fala, pô, mas é um contrafilé. A vaca foi criada do mesmo jeito, né? O boi está lá. Só que tem um valor agregado nessa carne. Às vezes, o contrafilé mais caro é de uma raça específica. E essa raça específica de boi, ela é uma raça que vale mais. Ela é mais difícil de criar. É uma raça que não usou antibiótico, é uma carne mais orgânica. Então, o valor agregado é tudo isso que você bota no seu produto a mais do que ele naturalmente já tem. Tá? Ah, eu vou produzir uma carne. Pode ter esse tipo de diferença. Ah, eu vou produzir um avião. Beleza, pode ser só um avião com uma hélice lá, um teco-teco, com um banco de madeira. Ou pode ser um avião a jato, com um banco de couro, com um sistema não sei o que. Então você vai agregando valor, você vai botando tecnologia, você vai botando coisas nesse produto para ele se tornar mais competitivo, mais atraente e, consequentemente, mais caro. O Brasil, como exporta na maior parte matéria-prima ou produtos primários, não são produtos de grande valor agregado. Não são. Quanto mais você vai subindo nessa curva aqui, ó, tanto para um lado quanto para o outro, você vai ter produtos com maior valor agregado. Então aqui ó, você tem produtos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, design, né? Depois logística, matéria-prima, produção e montagem, que o Brasil também faz bastante, né? Produção e montagem. Por exemplo, a fábrica da Foxconn, aqui em Jundiaí, o que eles fazem? A gente monta o telefone aqui. Então a gente recebe as peças de vários lugares do mundo e faz a montagem só no Brasil. A gente não desenvolve a tela, a gente não desenvolve o chip. O chip vem de um país, a tela vem de outro, o sistema vem de outro, e aqui a gente só junta tudo, bota na caixa e vende. Tá? Então essa montagem não dá muito valor agregado. O que dá valor é você fazer a tela do telefone, é você fazer o chip do telefone. Tá? E aí isso é o que tem mais valor agregado. A montagem, não. Outra coisa que se fala muito são as patentes. Né? O que é a patente? A patente é quando você detém o domínio sobre aquela tecnologia ou aquele produto. Tipo, fui eu que fiz. Então, se você quiser usar, você tem que pagar uma porcentagem para mim. Aqui nesse gráfico animado, a gente tem os países com mais patentes no mundo. Né? Então, vem em primeiro lugar aqui os Estados Unidos, depois a Alemanha, depois o Japão. Num certo momento o Japão passa a Alemanha. Né? Depois a gente tem França, Inglaterra, Coreia, Holanda, China, Suíça, Suécia. Todos países bem desenvolvidos. Né? Essa questão das patentes, ela surgiu com uma discussão bem grande agora por causa das vacinas. Né? Então as vacinas,
foram desenvolvidas por esses mesmos países, né? Então você tem vacina dos Estados Unidos, vacina inglesa, vacina sueca. Então no caso da Pfizer, é uma vacina feita nos Estados Unidos. No caso da AstraZeneca, né? É uma vacina feita na Inglaterra em conjunto com a Suécia. No caso da Sputnik, uma vacina feita na Rússia. Então você tem várias vacinas rodando por aí, todas elas feitas em países desenvolvidos. Tem vacinas chinesas, agora está vindo uma vacina indiana aí, parece, né? Então esses países têm a detenção das patentes. Se um país quiser fazer uma vacina, ele precisa pagar para os países que desenvolveram. Então ele manda para lá dinheiro. Olha só, você não está nem vendendo coisa, né? Você está mandando dinheiro para poder fabricar uma coisa que foi feita lá. Tá? Então as patentes são isso daí. Tudo bem? Aqui tem duas notícias que vocês podem abrir depois, tá? Esses slides eu vou deixar lá no Moodle para vocês, tá bom? Essa primeira aqui fala de empresas que estão deixando o Brasil. Por exemplo, a Ford saiu do Brasil, várias outras saíram nesses últimos anos, né? Por que isso acontece? Porque em outros lugares está ficando mais barato e mais fácil produzir do que no Brasil. O Brasil não está sendo tão atraente para essas empresas quanto em outros lugares. E às vezes as empresas não saem de um país para o outro, elas saem de um estado para outro, né? Então a empresa sai do Paraná e vai para a Bahia. A empresa sai de São Paulo e vai para o Amazonas, né? Por que isso acontece? Porque às vezes os estados oferecem vantagens. Então, ó, se você vier aqui para o meu país, ou se você vier aqui para o meu estado, você vai ter isenção de imposto por 10 anos. E eu vou te dar um terreno para você construir. O terreno já fica perto de uma estrada, é um terreno bom. Então, quem oferece mais vantagem, a indústria vai, né? Para o Estado é bom, porque tem a questão do emprego e da economia que vai rodar. Claro que tudo isso depende do quanto de vantagem que ele vai dar, né? Que ele vai abrir para a indústria. Tem que chegar no equilíbrio. E para a indústria é bom, porque ela vai para lá e ela tem uma série de vantagens. Acontece que, além das vantagens, ela precisa da mão de obra, né? E precisa de um mercado consumidor. Então, o Brasil tem um mercado consumidor grande. A gente tem mais de 200 milhões de habitantes aqui. É um dos países mais populosos do mundo. Muita gente para comprar os produtos. O problema é que nossa mão de obra é muito pouco qualificada, né? E os nossos impostos são muito caros. Então, o custo para essas empresas fica muito alto. Acaba não compensando o custo que elas têm comparado com a mão de obra que elas vão achar por aqui. Então o que elas fazem? Elas saem do Brasil e elas vão lá para a Ásia, lá para a China, lá para o Vietnã, lá para Hong Kong, lá para a Malásia. Vocês nunca viram uma roupa que tem a etiqueta lá Made in Camboja? Ou nunca viram um produto eletrônico qualquer escrito Made in Taiwan? Quem nunca viu isso, né? Pega qualquer coisa que você tiver na sua frente, aí, seu telefone mesmo, e vê onde ele foi feito, né? Ou o seu computador, vê onde ele foi feito. Ele pode ter sido montado no Brasil, que você pode até achar atrás, lá, Zona Franca de Manaus, que é um local no Brasil que monta muita coisa, né? Pode ter sido montado aqui. Mas grande parte dos produtos vem de fora. É muito mais barato produzir lá. Tá? E essa outra notícia aqui de baixo é a do iPhone, que eu já deixei aberta para vocês aqui, e eu vou mostrar, porque ela tem uma coisa bem interessante para a gente fechar. Fechar aqui a aula. Estão vendo a tela aí? Mudei a tela. Não está aparecendo ainda, né? Calma aí que eu vou... Está aparecendo para vocês, pessoal? Está aparecendo? Tô vendo. Ah, legal. Então, essa reportagem aqui, é uma matéria sobre o iPhone 6. Então, já é de um tempo atrás, né? Lá de 2014, 2015. Mas olha só aqui esse gráfico. É a localização dos fornecedores da Apple ao redor do mundo. Então, olha só, a Apple ela é dos Estados Unidos, ó, ela está aqui, a sede. Mas olha em quantos lugares do mundo ela tem fornecedor, empresas que fornecem para ela. O iPhone não é fabricado em um lugar só, né? Então vem peças do iPhone do mundo todo para ser montado. Então aqui no Brasil a gente tem duas empresas que fornecem, né? Tem aqui a Foxconn que monta. Então várias peças do iPhone
saem de vários lugares do mundo, da Europa, da América do Norte e tal, e vêm para o Brasil só para ser montados. Então essa é a divisão internacional do trabalho. Você tem umas partes do mundo produzindo um tipo de coisa, outras produzindo outros tipos de coisa. Tá? Olha só. Só que as produções, que são a parte que dão menos lucro, né, você só montar, ela não é feita lá perto da sede. Por que será que as fábricas que produzem e montam não ficam nos países desenvolvidos? Vocês já ouviram falar, claro, da galera que vai para os Estados Unidos, né? O pessoal que passa pelo México, tenta lá pular um muro, atravessa o rio, volta e meia está aparecendo na televisão. A mão de obra é barata, não é, professor? É, isso aí é muito mais barato. Então as indústrias elas preferem ir para um local onde a mão de obra é muito mais barata, né? E ao mesmo tempo onde os lucros podem ser mandados para fora. Então olha só aqui, ó. Se a mão de obra da Apple fosse passada para os Estados Unidos, eles teriam um adicional de 600 milhões de dólares na produção do iPhone. Só pensando na mão de obra dos Estados Unidos, né? Se fosse sair do Brasil e da China e ir para os Estados Unidos. Tá? 35% de impostos em cima do lucro seriam cobrados da Apple se os iPhones fossem produzidos nos Estados Unidos. Então o lucro que a Apple tem, se fosse nos Estados Unidos, 35% ia ficar com o governo, de imposto. Mas na China e no Brasil ficam só 2%. Então por isso que é a exportação do lucro, né? Pouco do lucro fica aqui, a maior parte vai embora. Então as indústrias elas vão vendo, calma aí, deixa eu ver qual país está me oferecendo uma porcentagem maior desse lucro, em qual país eu tenho uma força de trabalho mais barata, comparada com a sua preparação, né? Em qual país eu tenho leis trabalhistas que vão me ajudar mais a indústria. Então as indústrias vão mudando de lugar, e por isso que a gente tem essa divisão da mão de obra. Ela passa pelos países mais desenvolvidos, ó, onde tem o desenhado nos Estados Unidos, os chips, ó, desenhado no design americano, né? Os fornecedores das partes mais tecnológicas, Estados Unidos, China, países da Ásia, por exemplo, Japão e Coreia, tá? E Europa, que produzem as partes dos chips, da tela, a parte mais tecnológica, mais sensível. A manufatura, a montagem na China e também no Brasil. Os estoques nos Estados Unidos e a distribuição a partir desses estoques dos Estados Unidos ou a partir das manufaturas na China e no Brasil, vão para todo canto. Exportam, né? E aqui são outras informações que não vou tocar no assunto nelas aqui. Tem um monte de informação aqui sobre a questão da Apple, né? Mas da divisão do trabalho era isso aí. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não. Beleza. O que eu queria mostrar para vocês era essa questão da DIT, então, né? Como que ela se desenvolveu com o passar do tempo, ela foi mudando um pouquinho, e como ela se distribui hoje, com os países desenvolvidos concentrando a parte mais tecnológica e os países subdesenvolvidos, emergentes, concentrando mais a manufatura e a distribuição. Justamente por causa do preço da mão de obra, que é muito mais barato por aqui, das vantagens que as indústrias têm e do lucro, né, que elas conseguem mandar de volta para a sede. Então isso faz com que elas se distribuam pelo planeta de uma maneira bem organizada até, né? Beleza? Professor, então essa mudança que teve então, na época da Revolução Industrial, então foi maior, então? Na época da Revolução Industrial, você diz lá quando começaram as primeiras indústrias, é isso? Sim, lá no começo. As primeiras indústrias. Isso. Quando começaram as primeiras indústrias nos países que eram as metrópoles ainda, né, que agora são os países desenvolvidos, quando começaram as primeiras indústrias lá, eles eram os fornecedores industriais, os únicos. Então, a mão de obra era lá, a distribuição era tudo a partir de lá. Era tudo lá. Não existia indústria ainda nos outros países do mundo, era só neles, logo que começou. Então, aí sim, tem uma diferença grande com o que era antes, que antes ninguém tinha indústria. A partir do momento só eles tinham indústria, eles tinham tudo. Tanto a distribuição, quanto a montagem, quanto o desenvolvimento. E com o passar do tempo, algumas coisas foram saindo de lá.
né? Eles ficaram só com o desenvolvimento tecnológico e agora a montagem, distribuição, muita coisa disso já está fora e está nos países emergentes. Então, o surgimento da indústria fez mudar bastante coisa mesmo. Tá? É isso aí. Entendi. Tudo bem? Lá no Moodle eu deixei para vocês uma sugestão de leitura também de um dos livros didáticos. É curta, tá? Se não me engano, tem 6 ou 7 páginas. Fala um pouquinho sobre isso também. Tem umas figurinhas, uns gráficos bem interessantes lá. E semana que vem, então, a atividade vai ser disso, junto com as organizações internacionais, que aí a gente conversa na próxima semana, tá bom? Tomara que seu cachorro fique bem aí, viu, Marinalva? Isso. já tiraram a espinha. Já tiraram? Tiraram. Espero que ele fique bem mesmo. Que bom. Pior que ele é pequenininho, não sei o que foi atrás do bichinho no mato. Ah, mas quando aparece um bichinho qualquer, eles vão atrás ver, né? Às vezes é porco-espinho, às vezes é abelha, às vezes é, enfim. Não tem como segurar. Ele é um porco-espinho, né? Que é grande. É. Ah, e aí, desculpa a interrupção aqui do Martim, ele surgiu aqui para participar da aula hoje. Imagina, lindo ele, imagina. Eu tô trocando as maçanetas das portas aqui de casa, daí eu só tirei a maçaneta, aquele trabalho, né, que você nunca faz num dia só. Só tirei a maçaneta 4 dias atrás e pensei, amanhã eu boto. Não botei a maçaneta nunca mais, então as portas estão tudo sem maçaneta aqui, e aí ele entra onde ele quiser. É muito lindo, uma criança, muito bom. Adoro criança. Pessoal, então é isso aí. Então, um abraço para vocês, se cuidem aí, tá bom? Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, até. Até a próxima. Tchau. Até.